Os ensinamentos ocultos de Jesus que podem transformar sua vida. Por que esses ensinamentos foram escondidos? Você já parou para pensar se tudo o que sabemos sobre Jesus é realmente a história completa? E se existissem ensinamentos tão profundos, tão transformadores, que foram escondidos por séculos? Ensinamentos que vão além da fé tradicional e falam de um conhecimento que pode mudar como você enxerga o mundo e a si mesmo? Olá, eu sou o Everson. Hoje, vamos explorar os ensinamentos ocultos de Jesus, encontrados em textos como o Evangelho de Tomé e escritos gnósticos. Essas palavras, que desafiavam as estruturas de poder da época, podem transformar sua vida. No final, vou revelar o segredo mais poderoso de todos e uma verdade que pode mudar tudo. Então, pega um café, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, porque essa jornada vai te surpreender. Por que esses ensinamentos foram escondidos? Vamos começar com uma pergunta que não sai da cabeça: por que alguns dos ensinamentos mais profundos de Jesus não estão na Bíblia que conhecemos? Nos primeiros séculos do cristianismo, havia dezenas de textos circulando entre os seguidores de Jesus. Evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena e outros textos gnósticos, traziam ideias que desafiavam as autoridades religiosas e políticas. Eles falavam de autoconhecimento, da divindade dentro de cada pessoa e de uma conexão direta com o divino, sem intermediários. Essas ideias eram revolucionárias. Imagine um mundo onde cada pessoa entende que tem um poder espiritual interno, que não precisa de templos ou sacerdotes para se conectar com Deus. Isso assustava quem estava no poder. No século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, líderes da Igreja decidiram quais textos seriam aceitos e quais seriam banidos. Muitos foram considerados heréticos, destruídos ou escondidos. Só em 1945, com a descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi, no Egito, essas palavras voltaram à luz. O Evangelho de Tomé, por exemplo, contém 114 frases atribuídas a Jesus, cheias de sabedoria que nos convidam a olhar para dentro. Pensa comigo, se essas palavras têm o poder de nos libertar, por que foram escondidas? E o que elas significam para nós hoje, num mundo cheio de distrações, ansiedade e incertezas? Vamos mergulhar fundo para descobrir o poder do autoconhecimento. Um dos ensinamentos mais impactantes do Evangelho de Tomé é este: se trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso que tens dentro te salvará. Se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso que tens dentro te destruirá. Vamos absorver isso por um momento. Jesus está dizendo que o maior tesouro e o maior risco está dentro de nós. Não se trata de seguir regras ou dogmas, mas de descobrir quem você realmente é, além das máscaras que o mundo te faz usar. Autoconhecimento é a chave. Jesus ensinava que todos nós carregamos uma centelha divina, uma conexão com o universo, com Deus, com a fonte de tudo. Mas, para encontrar essa centelha, precisamos olhar para dentro, questionar nossas crenças, medos e desejos. Pense na sua vida: quantas vezes você já se sentiu perdido, buscando respostas fora de si? No trabalho, tentando provar seu valor. Nas redes sociais, buscando validação. Ou em relacionamentos, tentando ser quem os outros esperam. Eu já passei por isso. Houve um momento em que eu estava tão focado em agradar os outros que esqueci quem eu era. Até que comecei a refletir, a meditar, e percebi que a paz que eu buscava estava dentro de mim o tempo todo. Jesus nos ensina que, quando ignoramos essa voz interior, vivemos uma vida de sofrimento. Mas, quando a trazemos à luz, encontramos liberdade verdadeira. Quer um exercício prático? Pegue um caderno e escreva: o que realmente me faz sentir vivo? O que me impede de ser quem eu sou?
Parece simples, mas é poderoso. Esse é o primeiro passo para trazer à luz o que está dentro de você. Conta nos comentários, você já fez esse tipo de reflexão? O que descobriu? Por exemplo, conheci uma pessoa chamada Ana, que trabalhava em um escritório e se sentia vazia, mesmo com uma carreira de sucesso. Ela começou a reservar 10 minutos por dia para refletir sobre o que realmente importava para ela. Durante essas reflexões, Ana descobriu que amava pintar, algo que ela havia abandonado na infância. Hoje, ela dedica fins de semana à sua arte e diz que nunca se sentiu tão conectada consigo mesma. Esse é o poder do autoconhecimento que Jesus nos ensina. O reino de Deus está dentro de você. Outro ensinamento revolucionário está no Evangelho de Lucas e é reforçado nos textos gnósticos: o reino de Deus não virá com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. Durante séculos, fomos ensinados que o reino de Deus é um lugar distante, alcançado após a morte. Mas Jesus dizia algo diferente: o reino de Deus é um estado de consciência, uma paz interior que podemos acessar agora, se estivermos dispostos a buscar. Nos textos gnósticos, os primeiros cristãos acreditavam que Jesus era um mestre da gnose, o conhecimento espiritual. Não era um conhecimento intelectual, como história ou ciência, mas a compreensão de que somos parte do divino. Quando Jesus dizia "Eu e o Pai somos um", ele não falava só de si mesmo. Ele estava mostrando que todos nós temos essa conexão divina dentro de nós. Deixa eu te contar sobre Clara, uma amiga que vivia uma vida corrida, sempre entre reuniões e prazos. Ela se sentia vazia, mesmo com um bom emprego e uma família amorosa. Um dia, Clara leu sobre esses ensinamentos e começou a meditar, reservando 10 minutos por dia para ouvir sua voz interior. Aos poucos, ela descobriu que o que a fazia feliz era ajudar pessoas. Hoje, Clara trabalha como voluntária em uma ONG e diz que encontrou uma paz que nunca imaginou ser possível. Essa é a mensagem de Jesus: o reino de Deus não está em templos ou em um futuro distante. Está dentro de você, esperando ser descoberto. Você já sentiu um momento de conexão com algo maior? Talvez ao olhar um pôr do sol, ajudar alguém ou estar em silêncio na natureza? Conta nos comentários, porque esses momentos são pistas do que Jesus falava. Um exercício que ajuda é a prática da gratidão. Todo dia, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como um café gostoso ou um sorriso de um estranho. Isso ajuda a abrir seu coração para a presença do divino em você. Eu fiz isso por uma semana e percebi como minha perspectiva mudou, e comecei a notar beleza nas pequenas coisas. Experimente e me conta como foi. Transcender o ego, na verdade que liberta. Outro ensinamento poderoso de Jesus é sobre transcender o ego. No Evangelho de Lucas, ele diz: quem quiser salvar sua vida a perderá, mas quem perder sua vida por mim a encontrará. Nos textos gnósticos, isso significa abandonar o falso eu, a identidade baseada no que o mundo espera de nós. O ego é aquela voz que nos faz buscar validação, comparar-nos com os outros, ter medo de falhar. Mas Jesus nos ensina que, quando deixamos isso para trás, encontramos nossa verdadeira essência. Pensa no Pedro, um advogado que conheci. Ele tinha um ótimo salário, mas vivia estressado, tentando provar seu valor. Um dia, ele leu sobre esses ensinamentos e começou a questionar: quem sou eu sem meu cargo, sem meu status? Isso levou a deixar o emprego e abrir um café, onde ele serve clientes com um sorriso genuíno. Pedro diz que nunca foi tão feliz, porque encontrou seu propósito ao deixar o ego de lado. Eu também já senti isso. Passei anos correndo atrás de aprovações, e no trabalho, nas redes sociais, até na família. Mas, quando comecei a meditar e refletir sobre essas palavras, percebi que o que eu buscava estava dentro de mim. E você? Já sentiu que está vivendo para agradar os outros? O que na sua vida está te prendendo ao ego? Conta nos comentários, porque compartilhar é o primeiro passo para se libertar. Esse conceito de transcender o ego não é exclusivo de Jesus. Os essênios, uma comunidade mística judaica da época de Jesus,
acreditavam que a purificação da alma vinha do desapego material. Alguns estudiosos sugerem que Jesus pode ter sido influenciado por eles, já que João Batista tinha laços com essa comunidade. Essa ideia de deixar o ego para encontrar o verdadeiro eu também aparece em outras tradições, como o budismo, que fala da ilusão do ego como a raiz do sofrimento. Conexões com outras tradições. Aqui está algo fascinante: os ensinamentos de Jesus não surgiram do nada. Eles têm raízes em tradições místicas antigas, como a dos essênios, que praticavam meditação e acreditavam na divindade interior. Alguns estudiosos até sugerem que Jesus pode ter viajado para a Índia, aprendendo com monges budistas sobre desapego e iluminação. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: quando fizerem de dois um, e o interior como o exterior, então entrarão no reino. Isso é muito parecido com o conceito de equilíbrio no taoísmo, entre yin e yang, ou com a ideia hindu de que a alma, Atman, e o divino, Brahman, são um só. Na filosofia hermética do Antigo Egito, encontramos a frase: como é acima, é abaixo. Como é dentro, é fora. Jesus expressava algo semelhante ao dizer: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não é só fé cega, mas a compreensão de que nossa mente e espírito têm o poder de manifestar a realidade. Conheci uma mulher chamada Sofia, que cresceu em um ambiente rígido, onde sua espiritualidade era limitada por regras. Ao estudar esses ensinamentos, ela começou a meditar e a explorar tradições como o taoísmo e o budismo. Sofia descobriu que todas essas filosofias apontavam para a mesma verdade e a paz vem de dentro. Hoje, ela ensina meditação para crianças, ajudando-as a encontrar calma em um mundo caótico. Não é coincidência, né? Jesus estava conectando verdades universais, mostrando que o caminho para a liberdade espiritual é o mesmo, não importa a cultura ou a época. E isso nos leva ao ensinamento mais poderoso de todos. O segredo final e a verdade que liberta. Chegamos ao coração dessa jornada. No Evangelho de João, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? É a compreensão de que você é mais do que seu corpo, seus medos, suas dúvidas. Você é uma centelha divina, capaz de criar, amar e transformar. Jesus não veio nos ensinar a sermos seguidores passivos. Ele veio nos mostrar que podemos ser co-criadores da nossa realidade, vivendo com propósito e autenticidade. Esse conhecimento foi escondido porque é poderoso. Um ser humano desperto, que sabe quem é, não vive com medo, porque entende que o reino de Deus está dentro dele. E isso muda tudo. Vou te contar como isso mudou minha vida. Quando comecei a aplicar esses ensinamentos, reservei 10 minutos por dia para meditar e perguntar: o que me faz sentir vivo? Percebi que estava preso a expectativas externas e comecei a fazer escolhas mais alinhadas com minha essência, como criar este canal para compartilhar conhecimento. E você? Já parou para ouvir sua voz interior? Conta nos comentários, porque essa jornada é universal. Quer começar hoje? Experimente a meditação do espelho. Fique diante de um espelho, olhe nos seus olhos e pergunte: quem sou eu, de verdade? Faça isso por 5 minutos, sem julgamento. Anote o que vier à mente. Eu fiz isso e descobri medos que me seguravam, mas também sonhos que eu havia esquecido. É transformador. Chegamos ao fim dessa jornada, mas é só o começo da sua. Os ensinamentos ocultos de Jesus nos mostram que a verdade não está fora, mas dentro de nós. Então, o que você vai fazer com isso? Conta nos comentários, qual ensinamento te tocou mais? Já teve um momento em que sentiu essa conexão com algo maior? Se este vídeo te inspirou, dá aquele like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre espiritualidade e autoconhecimento. Vamos juntos nessa busca pela verdade. Até a próxima, e que você encontre a luz que está dentro de você. Inscreva-se. Siga-nos para mais vídeos sobre espiritualidade e transformação.